Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Atitude de quem muito ama. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E eu já quero iniciar esse vídeo compartilhando com vocês a palavra que é o texto base do nosso vídeo de hoje, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 7, do versículo 36 a seguir. Nos diz assim: convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. E estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Observe, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgar-te bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, molhou-os com lágrimas, os meus pés, e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. E eu queria dividir esse vídeo, a mensagem desse vídeo, em 2 partes, fazendo uma análise desse texto e na segunda parte compartilhando com vocês aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, ou seja, a revelação do Espírito Santo de Deus dentro dessa palavra. Primeiro ponto que nós devemos observar na análise desse texto é o seguinte: que esse acontecimento é diferente daquele acontecimento que aconteceu no fim do ministério de Jesus, em que Maria unge os pés de Jesus. Esse acontecimento ele ocorre no início do ministério de Jesus, provavelmente, com certeza, na Galileia, Alguns estudiosos vão dizer que aconteceu em Cafarnaum. Eu acredito que foi em Naim, porque se nós vermos o texto aqui, antes desse acontecimento, Jesus estava em Naim. É tanto que ele entra na cidade e cura ali. Na verdade, ele ressuscita o filho da viúva. E aqui, só que Lucas ele não nos dá uma localização geográfica exatamente nesse texto. Mas temos a certeza que aconteceu na Galileia. Então, Galileia, eu já falei algumas vezes aqui, era uma região que era composta por várias cidades. Eu gosto de dar esse exemplo. Imagine o Distrito Federal, então, com as suas cidades satélites, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Núcleo Bandeirante. Então, era uma região, a Galileia era uma região que tinha várias cidades, como Cafarnaum e Naim. Então, nós temos a certeza que esse acontecimento ele ocorreu na Galileia. E isso aqui se iniciou no início do ministério de Jesus. E o interessante é que Lucas ele não identifica qual era essa mulher, apenas que era uma pecadora. Já na unção que ocorre na casa de Lázaro, em Betânia, que é outra região, o texto em João, que é no Evangelho de João, capítulo de número 12, o escritor identifica como sendo Maria. Esse é o primeiro ponto que nós devemos olhar para esse texto. Agora, entrando dentro desse texto, nós vemos que a mulher ela chega atrás de Jesus.
E aí nós vemos ali no costume, né, do oriental, que as pessoas se reclinavam à mesa, ou seja, ficavam, né, reclinadas à mesa com seus pés para trás, sentada no chão. Então esse era o comportamento, né, que as pessoas estavam diante da mesa. Por isso que o texto nos diz que a mulher chegou por trás de Jesus e ali ela chorando enxugava os seus pés. Outro ponto importante é que nós devemos olhar que o que Jesus diz que Simão não fez, né, e a mulher, né, fez, que não foi, que o Simão não deu água para lavar os seus pés, não deu um beijo, né, de boas-vindas, vamos dizer assim. Eram costumes, né, básicos, tradicionais, que as pessoas daquela época, ao receber um convidado em sua casa, deveriam fazer. Eram coisas obrigatórias, mas que nesse caso Simão, o fariseu que convidou Jesus, ele não fez. Mas essa mulher realizou muito além disso. E o segundo ponto que eu queria destacar nesse texto aqui, Jesus ele nos dá uma via de mão dupla. No versículo 47. Ele diz que aquele que tem muitos seus pecados perdoados, muito ama. E aquele que pouco ama, ele é perdoado, muito pouco tem seus pecados, pouco ama. O que ele diz? Ele diz que é uma via de mão dupla. Aquele que muito ama é porque muito teve seus pecados perdoados. E também o contrário também é válido. Aquele que muito ama também tem muitos pecados perdoados. E é importante observarmos esse detalhe desse texto. Porque quando nós muito amamos, muito somos perdoados. E o consequente também é válido. Quando nós muito somos amados pelo nosso Mestre, nós temos muitos pecados perdoados. E aí eu queria entrar na parte da revelação que o Espírito Santo de Deus ele ministrou ao meu coração. E aqui nesse texto nós podemos observar dois prismas. Esse foi o que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. Dois prismas. Um prisma do fariseu, que é identificado como Simão, e um prisma talvez de uma pessoa espectadora, que esteja fora ali, talvez não esteja nem sentado na mesa, mas que esteja observando ali o acontecimento, aquilo que estava ocorrendo ali na mesa. Essa pecadora ungindo os pés de Jesus e tudo ali mais na mesa. Como, por exemplo, aconteceu lá na segunda unção, né, com perfume de alabastro, que Maria faz. Que o espectador nesse caso lá era Judas. Mas aqui não há uma identificação, mas que eu queria observar com vocês para que possamos compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Primeiro ponto, o prisma do fariseu. Observe que o fariseu ele julga a Jesus. Ele olha para Jesus diante daquela situação, aquela mulher pecadora, que algumas traduções vão nos dizer que era uma prostituta. Ela fazendo aquela situação nas pés de Jesus, ele vai julgar a Jesus, ele vai olhar para aquela situação e falar, se esse cara fosse profeta, ele não permitiria que essa pecadora tocasse nele. Porque isso era a tradição, né, do farisaísmo, de não se envolver com pecadores, não se contaminar com pecadores. Então esse toque, para ele, seria algo de impureza, vamos dizer assim. Então ele vai julgar a situação de Jesus. Fala, Jesus, esse cara não é profeta, porque senão ele saberia quem é essa mulher. E aí Jesus ele vai com a sua maravilhosa, né, revelação, entendimento e onisciência de todas as coisas, ele mostra para Simão que ele não apenas sabia quem era a mulher que estava ungindo seus pés, como também ele sabia de quem era Simão, né? Um fariseu legalista que achava que não necessitava de arrependimento. Então Jesus mostra que ele sabia que aquela mulher que estava ungindo seus pés era uma pecadora arrependida, e também mostra para Simão que ele sabia também quem era Simão, que ele sondava também o coração de Simão, que Simão era uma pessoa legalista que achava que não necessitava de arrependimento. E aí, quando nós vemos essa ação maravilhosa de Jesus diante de Simão, ele já quando Jesus apresenta a parábola para Simão dos devedores, que diz assim, não tendo eles com o que pagar. Isso que eu acho mais interessante, porque é a graça, é a ação da graça de Deus aqui. Então esses credores não deviam
500 denários e outro devia 50. Mas não tendo eles com que pagar, esse que é o ponto-chave, a graça de Deus, perdoou-lhes a ambos. Então, ora, a quem deles o amará mais? Então Jesus faz essa pergunta para Simão. E Simão, já sabendo que era a resposta, que Jesus já tinha sondado o seu coração, já tinha sondado os seus pensamentos, ele vai dizer assim: eu tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele não fala com a convicção, porque ele já desconfiou da resposta que onde Jesus queria chegar. E Jesus vai apresentar aquela mulher pecadora como essa que teve uma dívida muito maior perdoada, e por isso estava realizando aquela ação ali aos pés de Jesus. E aqui eu já quero ir para o segundo ponto, que é a visão, o outro prisma de visão da pessoa que estava olhando aquela mesa. Talvez poderia ser uma pessoa que estivesse fora da mesa. Ao olhar para aquela ação daquela mulher que estava ali chorando aos pés de Jesus, que estava prostrada aos pés de Jesus, talvez podia observar e dizer: para que isso? Para que tirar, desatar os cabelos, soltar os cabelos, que era um ato de desonra para as mulheres daquele tempo. Desatar, desfazer os cabelos, soltar os cabelos, a palavra é essa. Soltar os cabelos era um ato de desonra. Talvez essa pessoa que estivesse observando poderia olhar para ela e falar: para que isso? Para que essa desonra, diante dos pés de Jesus? Para que enxugar os pés de Jesus com seus cabelos? Para que limpar os pés de Jesus com suas lágrimas? Para que derramar um perfume tão caro? Ungir os pés de Jesus com um perfume tão caro, sendo que poderia ser utilizado para outras coisas. E nós observamos que aqui está a essência do amor daquele que muito é amado, daquele que teve muitos pecados perdoados, por um amor que se encontrou com um amor que encobre uma multidão de pecados. E é isso que é a essência. Aquele que age dessa maneira é porque muito ama, mas primeiramente foi muito amado. Porque uma ação dessa não pode ser realizada por qualquer pessoa, mas por uma pessoa que muito ama. Como diz o título do nosso texto, a atitude de quem muito ama. Foi a atitude dessa pecadora, que muito foi amada e por isso muito amou. Por isso a realização desse ato de se humilhar aos pés de Jesus, de limpar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, ungir com perfume. Essa é a ação de quem muito ama. E aqui, talvez não possa ter ficado muito claro para você, eu quero trazer uma aplicação mais prática para os nossos dias atuais. Imagine dentro, de uma congregação, aquela pessoa que muito se dedica à obra do Senhor, talvez está em todos os cultos, talvez nas orações, talvez ora muito, talvez jejua muito, talvez lê muito a palavra de Deus. E um espectador de fora que não foi talvez impactado por esse amor, pode olhar para aquela pessoa e dizer: para que isso tudo? Para que orar tanto? Para que jejuar tanto? Para que ler a palavra tanto? Não precisa disso. Larga de ser. Você está sendo um religioso, você está sendo fanático. E aí você olha para esse prisma de uma pessoa que não foi impactado por esse amor, não reconheceu que pelo sacrifício que foi feito por ela, esse amor tão grande que o alcançou e perdoou os seus pecados, apagou os seus pecados, encobriu os seus pecados, esse grande amor, ela não compreende aquela ação. E talvez ache que não é necessário aquilo ali, porque essa pessoa talvez ela não ache que precisa de arrependimento. Para ela está tudo bem como está. E ela olha para essa pessoa com um olhar de julgamento, com um olhar de acusação. Para que isso tudo? Mas aí você pode se perguntar: mas isso não seria um legalismo? Jejuar tanto, orar tanto, ler a palavra tanto? Aí eu respondo para você: depende qual é o seu propósito. Você tem que ter um propósito. Isso não são atos isolados. E também não pode ter um propósito contrário do que realmente deve ter feito. Por exemplo, um propósito contrário do que deve ser feito. Orar. Eu estou orando para as outras pessoas verem que eu oro muito. Eu estou jejuando porque eu sou mais espiritual do que outras pessoas. Eu estou lendo a palavra porque eu sou mais crente do que outras pessoas.
Isso é um objetivo, um propósito totalmente contrário do que realmente deve ser feito. Então você está fazendo um ato isolado com um fim totalmente contrário. Ou seja, é um ato totalmente errado do que deve ser feito. E aí sim você estaria agindo como um legalista, fazendo só para ser visto pelo outro. Era isso que os fariseus faziam. Mas quando você compreende o amor que te alcançou, e esse amor te impulsiona a fazer, porque você quer ser mais parecido com Jesus, porque você quer ter intimidade com Jesus. Essa é a verdadeira ação de quem muito é amado e em consequência, muito ama. Então, a pessoa que muito ama, ela não olha para os seus espectadores, ele não olha para quem está à sua volta, para os olhares, as palavras, mas ele apenas se concentra em fazer aquilo que o seu coração está mandando. Assim como essa mulher fez. Ela não olhou para se as pessoas iam achar que ela estava fazendo um ato de desonra ao soltar os seus cabelos. Ela não olhou para a situação de se humilhar aos pés do mestre. Ela não olhou se o perfume era caro demais. E aí nós vemos no nosso dia, talvez aquela pessoa diz, para que ser fiel nos dízimos? Você está dando o seu dízimo para uma pessoa, para os pastores roubarem o seu dízimo. Mas a essência não está nisso. A essência está no que eu sinto, no que eu acredito, naquele amor que me alcançou e me impulsiona a fazer para Jesus. É isso que é a essência de quem muito ama. Porque teve uma multidão de pecados encobertos e compreende que o máximo que ele consiga fazer é o mínimo que o amor verdadeiro, Jesus Cristo, merece por ter dado a sua vida por nós na cruz do Calvário, por ter perdoado uma multidão de pecados. É isso a essência do que faz uma pessoa a mergulhar tanto, a buscar tanto a presença de Deus. É porque esse amor é tão grande que não tem como ficar inerte, não tem como ficar parado, não tem como ser a mesma pessoa, porque alguém que é alcançado por esse amor é transformado e busca manter esse relacionamento de intimidade com Deus. Então, o orar, concluindo esse raciocínio, orar, jejuar, ler a palavra não nos salva. Isso não é ação de salvação. A salvação é o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Essa é o que nos leva à salvação. Mas o orar, o jejuar e o ler a palavra vai nos colocar numa posição de intimidade com o Mestre. Numa posição em que eu reconheço que eu não sou capaz de vencer o pecado, mas eu estou colocando uma posição de quem pode me ajudar, de intimidade com aquele que pode me ajudar, que pode me ajudar a vencer as minhas fraquezas, pode me ajudar a vencer a todos os males que me cercam. Então essa é a essência. Essa é a atitude de quem muito ama. Quem talvez não foi alcançado por esse amor, não compreendeu a essência desse amor, acha que não necessita de arrependimento. E ao olhar para a atitude de uma pessoa como essa, dessa mulher que se humilhando, talvez possa julgar, para que tanto isso? Mas isso é uma atitude de quem muito ama. E para concluir, nós resumimos todo esse texto, todo esse vídeo em 3 palavras: amor, misericórdia e graça. O amor de Jesus Cristo que alcançou aquela mulher. Em consequência, ela muito o amou. E essa misericórdia que Deus o perdoou, mesmo sem ela merecer, sem nós merecermos esse perdão, é a misericórdia de Deus. E a graça, como diz aqui na palavra, Jesus nos disse nessa palavra, não tendo eles com que pagar. Nós não somos capazes, não seríamos capazes de pagar, né, um alto preço pelos nossos pecados, porque nada nesse mundo poderia pagar, mas Jesus Cristo pagou por nós. Essa é a graça imerecida que está presente aqui nesse texto. Então guarde essas palavras no seu coração: o amor, a misericórdia e a graça. É isso que Jesus faz por nós, que possamos corresponder a esse amor, buscando também o amar assim como Ele nos ama. E é que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.